giro da ampulheta, no minuto que passar, nas tardes de domingo, tudo pode mudar. A palavra chama, aprendiz da leitura, companhia da escrita, proclama a pessoa que mais brilha, fonte abençoada, que rima. Marca única, Brasil, mistura fel e mel, em seu premiado cordel, venceu a vida, pescando cantos em batalhas. Põe as estrelas em enfeite, elencar. Aurineide Alencar. Este é o podcast Poesia para Sentir. Aurineide, cordel. Nossa, é uma coisa assim que sempre me fascinou, sempre me puxou para rima. Eu sempre tentei fazer aquelas batalhas, eu achava muito difícil quando eu era criança, mas sempre me empolguei. Tem muitos filmes nordestinos assim fantásticos, né? E você aprendeu a escrever e ler com cordel? Oi. Então, eu posso falar já? Desde criança, muito pequena ainda, que eu fui criada no sertão da Paraíba, né, no Nordeste. E lá a gente convive, isso aí é uma coisa assim que a gente convive diariamente nas famílias, dentro da nossa casa, porque lá é assim, pode não haver um profissional, mas um poeta sempre há dentro das famílias. E a gente cresce naquele ritmo, ouvindo o tio, um avô, um primo, um amigo que sempre vai estar ali na família, vai estar com uma viola, vai estar tocando alguma coisa, vai estar cantando. Nas reuniões de famílias, festas de famílias, é sempre animada com os cantadores, é tudo através da poesia, da rima. Então, a gente cresce ouvindo muito isso aí. E ainda criança, quando a gente, nas nossas brincadeiras de criança, antes mesmo de chegar a ir à escola, a gente já brinca disputando com os primos, com os irmãos, quem faz as melhores quadrinhas. E é aí que a gente aprende, desde a infância, entendeu? Já fazendo aquelas quadras com brincadeiras de criança mesmo. E isso faz parte do cotidiano, né? Não é uma coisa forçada, é uma coisa natural para a criança nordestina. Natural, é. Então, na família, sim, a gente, muitas pessoas mesmo, lógico, nunca chegou a publicar um livro, a fazer alguma coisa, mas, assim, na memória, no repente, produz rapidamente e com muita facilidade as rimas, os versos, na oralidade. E tem muita batalha, né? Muita brincadeira dentro da rima, né? A criança cresce brincando com as rimas e a poesia já é sentida desde o berço, então. E é genuinamente brasileiro, né? Não é uma importação, é uma coisa natural, é da terra. Tá certo que a origem do cordel a gente herdou dos portugueses, né? Veio trazida de lá, inclusive o nome de cordel que a gente herdou deles, que foi surgido esse nome lá em Portugal, numa época em que os cantadores ainda colocavam as suas folhas penduradas em barbantes, em cordel, né? Então, daí veio o nome literatura de cordel. Porém, quando chegou aqui no Brasil, houve essa modificação e ele se abrasileirou, né? Então, hoje em dia, a gente tem as técnicas totalmente brasileiras, e é tanto que o cordel passou a ser patrimônio cultural e material do Brasil. E isso é um orgulho, né? Como é isso? A gente vê brilhando em você quando você fala do cordel e essa coisa. Você tem poesia, a poesia de cordel sua é premiada, né, Aurineide? Tipo assim, eu comecei, na verdade, como eu falei para você, desde muito criança,
nas brincadeiras de fazer versos, quadras, é tanto que eu tenho um material, né, vamos dizer assim, não está o livro formado, mas eu tenho um conteúdo, tipo assim, que eu coloquei o nome de Trovas ao Vento, que é como eu considerava antes a minha vida. Eu sempre tive muita facilidade de fazer essas quadras e essas trovas, tipo assim, na oralidade. E eu não costumava arquivar, nem escrever, nem nada. O máximo, no tempo que ainda na juventude, eu tinha um caderninho, alguma coisa assim que eu fazia, que eu achava que era muito, assim, pessoal, eu escrevia naqueles cadernos, que eu tenho ainda alguns cadernos. E, tirando disso, ali era tão normal para mim escrever esses versos que eu achava que aquilo é como você comer, é como você almoçar, como você tomar café, jantar, no outro dia você faz de novo. Hoje você faz essa trova, amanhã você já faz outra, porque nunca você vai repetir um verso, nunca ele vai ser 100% igual. E quando eu me tornei professora, aos 20 anos de idade, eu, devido a essa paixão que eu tinha por a rima, por a métrica em si, e, tipo assim, era uma coisa assim que me fascina mesmo. Eu acho muito lindo os versos, as rimas, a poesia em si. E eu, iniciando como professora, na época, minha primeira turma era um pré-escolar, e eu já comecei a aplicar essa técnica na sala de aula. Eu aproveitava os poemas, os versinhos, para poder eu alfabetizar os meus alunos, através daquela musicalidade dos versos. E eu percebia que, com aquilo lá, devido àquele ritmo, aquela musicalidade, a criança aprendia muito mais fácil aquelas palavras, aquelas frases. Uhum. E sempre teve muita curiosidade das crianças da origem desse cordel, da sua origem, né? Porque o sotaque nordestino é uma coisa única, né? Uma coisa gostosa, é uma coisa... Sim, sim, as crianças em si, elas sempre gostaram, porque a criança, você sabe que elas gostam de coisas novas, né? Porém, eu sempre encontrei, assim, obstáculos nas escolas, mas era por parte, tipo assim, de coordenação, de direção. Eu sempre encontrei obstáculos pelo fato, assim, eu não ignoro, porque na verdade eu sei que é simplesmente pelo fato do não conhecimento, porque a gente só discrimina algo que não conhece, né? Então, devido às pessoas não ter esse conhecimento e não saber a importância, o valor tão dessa cultura, que ignorava e achava que não era certo, que não daria certo, entendeu? Mas eu tinha sempre aquela convicção, dá certo, é bom. Então, eu mesmo assim, eu desobedecia, entendeu? E como que é viver nessa pandemia, com essa falta de contato, que é uma característica, assim, essencial, principalmente para professor, né? Aquele abraço, ainda mais trabalhar com criança, né? Que vem com aquela energia, com aquela novidade Então, diária. menino, e eu que cheguei a me aposentar, e era para eu me aposentar e ficar em casa, né, tranquila. Os meus filhos falam, mas a senhora aposentou, a senhora, eu digo, não, mas aí eu vi que eu não conseguia me afastar, e foi aí que eu comecei essa ideia, né, no dia da minha, por exemplo, que saiu a minha aposentadoria, o dia que eu completei 50 anos, porque com 50 anos que poderia se aposentar, lógico que eu cheguei a trabalhar 29 anos dentro da sala de aula e mais 2 anos que eu fiquei, tipo, afastada por problema de saúde, então deu 31 anos ao todo, e eu completei os 50 anos, e nesse dia que até meus filhos, minhas noras fizeram uma festinha para mim, nesse dia que eu já anunciei a Cordeltec, porque eu falei, não, quando eu vi que eu não tinha mais o meu público, porque o meu público sempre foi o meu aluno, então eu nunca tive necessidade de sair, de ir para a rua, de ir para outros lugares.
aquilo lá me bastava, né? Eu dava aula todos os dias, eu nunca me afastei da escola, da sala de aula, e ali era meu público. E quando eu vi sem o meu público, eu falei, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí foi que surgiu essa ideia de fazer a cordelteca. Tem uma Kombi Tem também, não a tem? Kombi do cordel. Então, essa ideia. E também, outra coisa que me fez, assim, aumentar essa ideia de criar a cordelteca foi o fato de, quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, porque, assim, como eu apliquei essa técnica na sala de aula, e muitas vezes eu encontrei, tipo assim, pensamentos diferentes do meu, que dizia que não valia, e eu falei assim, não, eu quero comprovar cientificamente. E foi aí que eu decidi fazer o mestrado e comprovar que aquela minha ideia era boa, de aplicar a literatura de cordel com os alunos. E quando eu fui fazer minha pesquisa, eu me frustrei, assim, no sentido de não achar nada na cidade. Eu comecei a pesquisar em todas as bibliotecas, em universidades, e eu não achava nada sobre cordel. Para fazer minha pesquisa, eu recorria a uma conhecida que ela era dona de livraria, e porque naquela época a gente não tinha esse acesso que tem hoje à tecnologia, assim, de celular, de comprar as coisas, de não sei o quê, não tinha esse conhecimento. Então, eu ia através dessa pessoa e ela fazia os pedidos daqueles livros que eu ia precisar, e eu comprava os livros que eu tinha que fazer a pesquisa. E daí foi quando eu pensei, uma dessas coisas também fez eu ter a ideia de criar a cordelteca. Então, quando eu falei para você que naquele dia eu anunciei ao povo, digo, olha, gente, eu vou, a partir de agora, vou criar uma cordelteca, seria na garagem da minha casa, que eu moro na cidade, né, ali, num bairro mais próximo do centro. E daí eu pensei de utilizar ali aquela garagem, fazer uma cordelteca e começar a adquirir um acervo relacionado ao cordel para quem quiser ir lá ler, tá? Mas aí, menina, acontece que depois o meu marido, ele aposentou também, só que ele não tinha outra atividade para fazer e ele já não gosta dessa parte de literatura, essas coisas assim, né? Aí a gente tinha uma sitioca e ele começou a querer vir para a sitioca, querer ficar aqui na sitioca. E eu falei assim, mas então, agora que só tá nós dois, nossos filhos casados, e eu comecei a pensar, e eu vim aqui, ficava muito tempo com ele aqui na sitioca, e eu comecei a pensar, mas puxa vida, agora quem vai querer sair da cidade lá para vir aqui na sitioca ler um cordel? E eu comecei a pensar assim, eu digo, não, mas é igual aquela história, né? Se eles não vêm aqui, eu tenho que levar. E eu comecei a ter a ideia de adquirir uma Kombi. Eu comecei a falar para a minha família, eu vou adquirir uma Kombi. Meus filhos, mãe, a senhora está doida? Eu digo, estou doida não. Aí, e eu digo, eu vou adquirir uma Kombi. Eu quero uma Kombi, que eu quero fazer uma cordelteca na Kombi, porque eu levo para lá. Eu vou na escola levar os cordéis para lá. Tá bom, e nisso eu consegui a Kombi. Lógico que não é com muita facilidade, apesar de que eu comprei uma Kombi usada, né? Porque os recursos de uma professora aposentada, você sabe que não é muito ainda aqui no nosso país. E eu peguei e comprei essa Kombi usada, e logo em seguida também, em 2019, eu me inscrevi, aí teve uma pessoa que falou assim para mim, se inscreve num projeto que é de cultura, que saiu o projeto cultural da edição Teixeirinha, federal, e eu me inscrevi com a minha Kombi, a Cordelteca, pois não é que eu fui selecionada, menina, e eu ganhei o prêmio. Daí, pronto, aí eu comecei a equipar a minha Kombi, né, logicamente, porque o dinheiro era para eu investir tudo na Cordelteca. E graças a Deus deu certo, só que, lógico, o lançamento, que eu teria que ter feito o lançamento, mas devido à pandemia, eles mesmos mandaram cancelar o lançamento, porque eu não posso fazer um lançamento presencial. Aí eles cancelaram, que era para eu ter feito o lançamento da Kombi
em 2020, só que por causa da pandemia foi cancelado. Aí a segunda ordem que eu recebi é que é para fazer o lançamento até dezembro de 2021 agora. Só que eu estou pensando, se não parar essa pandemia daqui para lá no segundo semestre, eu vou fazer online o lançamento dela, entendeu? Porque aí, como Entendi. essa verba foi para fazer adesivar a Kombi, que eu só não adesivei ainda, está tudo pronto, porque eu pensei assim, vai perder a graça do lançamento, se eu começar a andar por aí afora com a Kombi adesivada, daí como que eu vou fazer o lançamento dela? Então, já está mais a arte, tudo está prontinho, só falta mesmo eu levar na loja para o cara fazer os adesivos e eu fazer o lançamento oficial, porque foi feito um pré-lançamento, mas Uhum. sem a caracterização, entendeu? Já tá tudo bem esquematizado, né? Está Tá tudo tudo pronto, pronto só para ser falta lançado. aqui. Aurineide, declama pra gente aí um cordel. Tá. Eu vou, eu vou ler um pequeno aqui, que eu escrevi agora na pandemia, que eu penso sobre como será o mundo depois da pandemia. Mundo diferente. O sol ficou amarelo no jardim da minha vida. A flor virou a guarida, o mundo ficou singelo. A humanidade fez elo de carinho e de respeito. O rico ficou perfeito. Pobre já não sofre mais. Os direitos são iguais e Deus ficou satisfeito. A natureza aflorou, fez nascer um sentimento por todo o merecimento do momento que sonhou. Onde a semente plantou de paz e muita harmonia, no mundo pós-pandemia, não tem doença nem dor, pois nele somente o amor brilha como a luz do dia. Agora o planeta Terra não admite mais fome, pois alimento é seu nome, a desigualdade encerra. A paz prevalece a guerra neste mundo de união, onde o amor vence a razão, tudo é capaz de mudar. Faz o mundo melhorar quem muda seu coração. Esse tal vírus letal deixou a grande lição. Destruiu corrupção, fez o mundo menos mal. E levantou tanto astral, deu vontade de viver. Quem pôde sobreviver vencendo a tal pandemia, segue esbanjando alegria, leva a essência no seu ser. Que lindo, Clã. É uma esperança, né? Esse daqui é uma esperança. Então, vamos dizer aqui, esse poema, ele é num estilo de cordel, né, em décimas, porque é uma das modalidades do cordel, tá? Mas, no caso aqui, ele não chega a ser, por exemplo, o cordel propriamente dito, é o estilo de escrever os versos. Ah, entendi. Essa caracterização sua é fantástica, né? A gente já identifica de cara, e quem conhece o cordel conhece uma cordelista, né? Como que é essa identidade sua, Aurineide? Como que você se identifica? Esse tipo assim, de usar isso aqui foi tipo uma brincadeira, né, que surgiu. Então, quando eu comecei a participar na Academia de Letras, através da poeta cordelista Odila Lange, Schwingel Lange, ela que é minha madrinha na Academia Douradense de Letras, então ela começou a me convidar a participar de eventos lá no CTG, apresentar poemas, essas coisas assim. Certa vez foi numa brincadeira, ela me chamou para ir na praça, na Semana Farroupilha, tal, tomar chimarrão, contar história, não sei o quê. Aí me deu na cabeça assim, eu falei assim, vou chegar lá na praça, vai estar todos os gaúchos caracterizados, né, pilchado, porque a Odila sempre me corrige que tem que falar pilchado. Então, eles estariam lá pilchados, e eu no meio deles, eu não sou gaúcha, e eu pensei assim, aí quer saber de uma coisa? Eu fui ali, peguei um chapéu, que na época não era um bonitão assim que eu tinha, não,
era mais simples, um chapéu mais de vaqueiro, e vesti umas blusas assim que eu tinha bem caracterizada, bordada à mão, e eu peguei e me senti assim, bem nordestina mesmo. Aí eu ia sair, o meu filho falou assim, mãe, onde é que a senhora vai? Eu digo, vou na praça contar histórias e tomar chimarrão com os gaúchos. Ele disse, mãe, mulher, não faça isso. A senhora, o povo vão mangar da senhora lá. Eu digo, pois mande. Eles que mandem, porque eu digo, se os gaúchos vão estar lá, eles estão defendendo a cultura deles, eu vou defender a minha. E eu vou desse jeito. E fui, menino. Pois não é que quando cheguei lá na praça, ó, pensa, todo mundo gostou. E quando viu eu e a Odila, e a gente sempre apresentava as poesias, não sei o quê, nossa, aí surgiu a ideia de fazer a dupla. Aí falou assim, nossa, vai dá para vocês formar uma dupla. Aí, até o nome eles deram. Ah, então coloca o nome da dupla Oxente. E daí a gente fez, olha, que nem aqui mesmo, é um cordelzinho, eu e a Odila, aí nós sempre coloca uma foto com nós duas, eu vestido de nordestina, ela vestida de gaúcha, então nós já chegamos a escrever, aí com essa brincadeira da dupla, o pessoal começou a chamar para a gente apresentar na escola, para a gente apresentar em eventos, apresentar em feiras, e as pessoas pediam temas. Ai, vocês têm tal tema, não sei o quê, como esse daqui, por exemplo, os internautas compulsivos, que é um tema bem da atualidade, foi um dos últimos que nós escrevemos antes de ter essa pandemia aí, e daí a gente escrevia e ia apresentar nas escolas, e as crianças adoram. Quando chega lá, a Odila pilchada de gaúcha, e eu de nordestina, e a gente faz aquele tipo que é um desafio, né? Geralmente no desafio a gente vai ter um tema que um vai ser a favor, o outro vai ser contra, é como se fosse uma briga de palavras ali, mas no final dá tudo certo, e as crianças gostam muito. Então, foi aí que surgiu essa ideia de me caracterizar, e a partir daí eu não parei mais. Aí, sempre que eu vou apresentar alguma coisa, eu pego a minha roupa. Hoje, lógico, eu não vesti minha roupa, porque você sabe que a roupa do nordestino não é de frio, né? E tá friozinho aqui, então, mas aí o chapéu, e sempre vou assim, até para outros lugares, como eu já fui, tive a oportunidade de ir para Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, eu já tive essa oportunidade, e sempre vou assim com essa caracterização, e chega lá, o pessoal adora, e todo mundo quer tirar foto, quer pegar o chapéu e não sei o quê, para poder, é uma coisa diferente assim, e ficou, e daí todo mundo sabe que não, está representando aquela cultura, aquilo lá, então eu adotei. É uma pena que a gente não pôde fazer presencial aqui, né? Mas fala um pouco aí da sua cidade, de tudo que você fez aí, como que as pessoas fazem para encontrar o seu trabalho, te encontrar. Você está em qual cidade, Aurineide? Eu aqui em Dourados, né? Então, eu estou aqui em Dourados há mais de 20 anos. E eu me aposentei, como eu falei para você, depois, agora eu praticamente moro aqui nessa Sitioca, que é um pouquinho afastado da cidade, e pensei assim, eu não tenho como deixar o material de dia, de noite, 24 horas, porque eu penso em conseguir um arquivo muito grande, e daí não ia dar para eu manter dentro da Kombi. Aí eu falei assim, eu preciso de um espaço físico, né? E daí agora eu consegui construir uma peça aqui só para eu guardar os cordéis e essas coisas, assim, então fica fixo aqui. E as pessoas querendo vir, pode vir, a Sitioca chama-se, eu já até coloquei o nome da Sitioca, chama-se Cantinho do Cordel, já registrei até no mapa, lá naquele mapas lá que pesquisa, você coloca lá Cantinho do Cordel, que você vai achar, e quem quiser vir aqui conhecer, pode vir a hora que quiser. E pela internet, como que a gente encontra você, Aurineide? Então, na internet eu tenho, aí no caso, porque, menino, vou falar bem sincero para você, eu
Eu sou ainda daquelas pessoas antigas, né, que eu era professora de quadros de giz. Então, eu sei poucas coisas, assim, eu domino pouco essa tecnologia, mas mesmo assim, aí eu tenho o blog, tenho o Facebook, e eu tenho isso aí. Você tem 5 livros, né? É isso? São 5 Eu ou tenho, 6, Aurinete? não, eu tenho 5 livros que são Uhum. publicados, livros físicos, né? Aí tem um que 4 foram publicados, tipo, por uma editora, ela mesma que, alguns eu ganhei através de concursos, seleções de poetas, de escritores, e ela conseguiu publicar para mim, que é uma editora lá do Pará, chamada Literacidade. E um eu tenho que foi publicado aqui em Dourados mesmo, que eu ganhei pelo Fundo de Cultura, que é chamado Mato Grosso do Sul, nas Asas do Cordel. Aí agora, quando foi o ano passado, que eu acho que vai ser divulgado agora, esse livro que eu ganhei pela LAB no Leia MS, que daí eu consegui, vai sair, que é Dourados Vive o Cordel, que é um e-book, vai ficar disponível no Mato Grosso do Sul, e tem um que está disponível já também, que foi pela LAB, que chama-se Semeadora de Cordéis. Esse daí já está no blog, nas coisas aí, divulgando gratuito, que é um e-book também. Então, no caso, eu vou ter esses 2 e-books e os 5 livros. E esses folhetinhos aqui, que no caso, esses daqui, ó, esses folhetinhos aqui, eu mesma que fabrico eles em casa, manual, eu tenho uma impressora dessas mais simples mesmo, mas é a laser, uma guilhotina dessas manual mesmo, grampeador de alcance, e eu mesma que faço isso aqui. E daí Que eu bacana. E começo, você faz o cordel e pendura eles aí também? penduro, aí eu faço tudo. E esses daqui eu tenho já publicados mesmo, eu tenho 103. E agora, e eu tenho muitos conteúdos que eu não cheguei a publicar, que eu só usava assim, eu tenho nas pastas. E agora, esse ano, eu escrevi três cordéis e um está na revisão, que eu mandei revisar, e, e daí vou começar a organizar para fazer os livros. Que bacana, Aurineide. Bom, como você não está aqui presencialmente para a gente sentir aquele calor nordestino, para a gente fazer uma batalha de cordel, eu agradeço sua presença e vou ler uma poesia que eu fiz aqui enquanto a gente conversava. Tá Tá bom. ok? Bom. Canto o mundo. De repente, o repente, a criança natural, rima a vida, no sotaque, destaque, dizendo de onde vem, no trovejar das trovas, traduz cadernos na paixão do dia novo, a fascinar o fascínio no tino nordeste, cabra da peste, a cantar o encanto do mundo. Obrigado, Aurineide. Nossa, muito bom, parabéns, maravilhoso. Obrigado. Eu Vou enviar adoro. para você, tá bom? Espero que em breve você possa estar aqui presencialmente, para a gente encenar uma batalha de cordel. Uhum, dá para a gente Muito, fazer isso. muito Eu obrigado, tá que, bom? eu que Pode falar. agradeço a oportunidade de ter recebido esse convite. O giro da ampulheta no minuto que passar, nas tardes de domingo.